Eu vou te explicar tudo sobre crédito de construção, como é feita a liberação, o porquê que essa modalidade de crédito, mesmo sendo para utilizar em um imóvel, ela é tão diferente. O principal ponto de diferença entre a liberação de um crédito de imóvel pronto e a construção. O crédito de construção, ele é liberado em etapas. O que significa liberado em etapas, Mayara? Significa que o recurso que você contratar, ele não vai para a sua conta de uma única vez, como seria no caso de um imóvel pronto. Quando você compra um imóvel pronto, você escolhe ali o valor do crédito, esse valor ele é liberado direto na conta do vendedor e quita 100% de um imóvel numa única etapa. No crédito de construção, isso não acontece. O crédito da construção ele é liberado de acordo com o que a gente chama de evolução de obra. Então, a gente tem que identificar, o banco ele tem que identificar que a obra está evoluindo para que assim seja liberado cada etapa de construção, cada recurso, cada crédito, cada dinheiro daquela etapa. Então, essa é a principal diferença em relação à forma de liberação do crédito, que no caso da construção, ele é liberado em etapas. Aqui na Rodobens, essas etapas, elas são um pouco mais simples de se entender do que na maioria dos bancos, porque na maioria dos bancos, eles seguem exatamente cada etapa de construção. Então, se você tem ali uma construção com 10 etapas, você vai ter 10 etapas de liberação de crédito. E a cada etapa, você tem ali ou uma vistoria digital ou uma vistoria presencial. Na Rodobens, independente do tamanho da obra, independente de que projeto você vai apresentar para aquela construção, se é um projeto pequeno, se é um projeto médio, se é um projeto grande, se é um projeto de casa, se é um projeto de apartamentos, se é um projeto de um prédio, se é um projeto de uma construção multifamiliar. Então, indifere se é um projeto para construção comercial. Então, o que a Rodobens fez? Ela unificou para que sejam mais simples essas liberações, mesmo elas sendo em etapas. Então, é sempre em 5 etapas em caso de aquisição de terreno e construção, ou em 4 etapas em caso de construção, caso você já tenha ali o terreno quitado e escriturado no seu nome. Então, quais são as 5 etapas da construção e aquisição de terreno? A primeira etapa sempre tem que partir ali pelo terreno, porque o terreno, digamos que ele realmente é a base ali do projeto, do plano em si. Então, se você ainda não possui o terreno, você vai adquirir esse terreno. Então, a gente vai fazer a compra desse terreno. Então, após o seu crédito estar liberado aqui comigo, a gente vai comprar o terreno. A compra do terreno, ela é mais similar à compra de um imóvel pronto. Afinal, o terreno está ali, ele existe fisicamente. Então, a gente faz a escritura, né? A Rodobens pede para você toda a documentação, nós fazemos a escritura daquele terreno e enviamos para você registrar no cartório de registro de imóveis. Essa documentação, ela é bem simples, né? Afinal, envolve ali matrícula, o IPTU do terreno, tem que ser um terreno regular, tem que ser um terreno que seja possível fazer ali a escrituração, isso é muito importante, não fazemos nenhum tipo de crédito para imóveis que não possuam escritura, né? Que sejam ali ou em posse ou em contrato de compra e venda. Então, na primeira etapa, nós quitamos o terreno, e aí aqui tem um diferencial, onde nós conseguimos quitar 50% do terreno na data em que você protocolar o registro no cartório de registro de imóveis. Então, o que significa protocolar? Eu vou te enviar a escritura, você vai assinar, quem estiver vendendo o terreno vai assinar e vocês vão levar até o cartório de registro de imóveis para que seja registrado aquela escritura. Então, no momento em que entra no cartório, a gente paga 50% ao vendedor. Esse recurso ele não passa pela conta sua em nenhum momento, ele vai direto à conta do proprietário do terreno que consta ali na escritura, naquela conta que essa pessoa vai nomear. Pago 50% no protocolo. Aqui é um diferencial, porque a maioria das empresas só paga depois que sai do cartório de registro de imóveis. A Rodobens consegue pagar 50% no protocolo. Isso é uma forma de que, sabe quando você vai comprar o terreno e às vezes o proprietário pede um sinal, ou então ele pede ali um valor para segurar a venda? Então, para que você não tenha que dispor desse sinal, a gente consegue pagar 50% no protocolo. Porque a maioria dos cartórios, eles têm prazos diferentes de entrega de registro de imóveis. Tem cartórios que têm muita demanda, então eles levam até 30 dias, o que é a maioria deles, e tem cartórios que são bem rápidos, que entregam em 5, uma semana, 10 dias. Então, depende do prazo do cartório. Então, para que você não fique aguardando, né, ali o vendedor fique aguardando o pagamento
do valor do terreno, conseguimos quitar 50% no protocolo, então protocolou, deu entrada no registro de imóveis, o vendedor recebe 50% daquele valor. E depois que sair, seja lá qual for o prazo que o cartório te der, você recebe mais 50% do valor na data em que na data não, no momento em que a escritura sair do cartório de registro de imóveis. Então, essa é a primeira etapa. Ela é dividida em duas fases, mas ainda considerada uma etapa, que é a quitação do terreno. Então, quitou o terreno, iniciamos a parte da liberação do crédito da construção em si. A partir daí, a gente inicia o processo de construção, que será dividido sempre em 4 etapas, independente do tamanho da construção, independente do projeto, independente de que forma que você vai construir, independente. Então, 4 etapas. Guarde bem esse número, 4. Sempre em 4 etapas. Então, a primeira etapa é você apresentar ali toda a documentação pertinente à construção. É basicamente os documentos que vão para a prefeitura para tirar o alvará de construção, mais a planilha de obra, que é o que a gente chama de cronograma físico e financeiro de obra. Então, você vai me apresentar essa documentação e a gente vai iniciar o processo de liberação do crédito da construção. Então, diferente do imóvel pronto, não será liberado todo o recurso de uma única vez. Então, vou citar um exemplo aqui. Supondo que você tenha 500 mil de recurso da construção. Você não vai receber os 500 mil em uma única etapa, como seria se você fosse comprar um imóvel pronto de 500 mil. Você vai receber esses 500 mil de forma parcelada, de forma fragmentada. Então, essa fragmentação, ela acontece em 4 etapas. A primeira etapa é por antecipação. Então, aqui entra um diferencial, porque a maioria dos bancos não trabalha por antecipação, né? Os bancos que trabalham com construção, eles trabalham por reembolso, ou seja, você constrói com recurso próprio, o banco vem e te reembolsa daquele valor que você já investiu na construção. Então, ele só vai te reembolsando do valor que já foi utilizado. Não é reembolso, é antecipação. Essa antecipação, ela significa que você recebe o valor antes mesmo de iniciar a obra. Então, você recebe 30% do valor para iniciar a construção. Então, esses 30%, eles já são pré-estabelecidos com você antes de você entrar no projeto, antes de você me enviar a documentação, antes de você pensar ali até na própria planta do imóvel, você já sabe que você vai receber 30%. Isso é uma forma para te dar previsibilidade, porque quem já construiu com outros bancos sabem o quanto é difícil você ficar ali supondo, né, imaginando quanto que vai cair de crédito, e se o engenheiro fizer a medição e não for todo o valor, e se atrasar a liberação do recurso, e se for fazer a vistoria e não tiver liberado ainda todo o recurso, e eles não liberarem mais crédito, então você fica naquela insegurança do quanto vai cair. E isso numa obra, né, se você é marinheiro de primeira viagem, uma construção, é horrível, porque você não consegue comprar talvez o material que você precisaria comprar, antecipar a compra de um material, porque, gente, material de construção é assim, às vezes você compra e você vai utilizar ele só na outra semana, ou só daqui 15 dias, às vezes demora para chegar, às vezes demora para entregar, ou às vezes tem que ser feita uma instalação para depois usar aquele material, ou então você tem que contratar mão de obra, principalmente mão de obra. Mão de obra na construção, eles querem datas específicas de pagamento. Então, como que você vai falar quando você vai pagar se você não sabe nem quando o dinheiro vai cair? Então, por isso que essa previsibilidade de saber o quanto vai entrar de recurso é muito importante na obra. Então, no caso da Rodobens, você recebe com com os percentuais já previstos, ou seja, você sabe quanto de recurso vai cair em cada etapa, sendo na primeira etapa 30% por antecipação. Então, você vai receber numa conta que você vai nomear 30% do recurso que for da construção. Aqui vamos tirar uma dúvida que é muito frequente nas consultorias, que é 30% da construção. Então, o valor do terreno já foi pago, ele não conta nesses 30%, ele é uma etapa separada. Então, vamos seguir o mesmo exemplo. Supondo que a construção fosse 500 mil e o terreno foi 100, você teria um plano de 600 mil reais. Então, você vai ter ali 100 mil pagos do terreno e o que sobrar, digamos assim, é a construção em si. É desse valor da construção que calculamos 30% e não do crédito total, porque você já vai ter pago ali o terreno. Então, 30% por antecipação, que é a etapa 1.
Você vai usar todo esse recurso. Quando esse recurso estiver acabando, você vai solicitar a etapa 2, que também é 30%. Aqui entra outro diferencial. Para a liberação da etapa 2, vamos fazer uma vistoria digital. Essa vistoria digital ela é por fotos, então você ou quem estiver trabalhando para você lá na sua obra vai tirar fotos de como está a evolução de obra, para que eu e o nosso departamento consiga identificar que a obra já evoluiu, né, que aquele valor que já foi liberado já foi utilizado na obra, para que eu consiga liberar então a etapa 2, que seria mais 30% do recurso. Essa vistoria digital, ela não tem custo para você, então não será descontado nada, nem cobrado nada à parte. E ela tem um prazo de 2 dias úteis após você apresentar as fotos. A gente anexa numa plataforma digital, né? Tudo hoje aqui comigo é tudo digital, por isso que a gente consegue atender todo o Brasil. Então, você vai anexar nessa plataforma digital, que você terá login e senha, e eu vou liberar a segunda etapa. A segunda etapa também 30%. Então, primeira etapa 30%, segunda etapa 30%. Totalizou ali 60% da obra, né? Somamos ali 30, 30, 60% da obra. Com 60% da obra concluída, nós vamos fazer a vistoria presencial para liberar então a terceira etapa. Essa vistoria presencial, o próprio nome já diz, eu vou mandar até a sua obra um profissional, né? Pedir para que esse profissional vá fazer a vistoria presencial, uma medição de obra presencial. Então, temos pessoas capacitadas em todo o Brasil, em todas as cidades, não importa se a sua cidade tem 2.000 habitantes, ou seja, São Paulo capital, tem um profissional para te atender nessa cidade. Então, a gente vai mandar um engenheiro até a sua obra para que ele faça ali a vistoria presencial. Essa vistoria, ela tem o custo de R$ 430, ela é cobrada, porque é a mão de obra desse profissional que vai até a sua obra, e você pode descontar do próprio crédito que você tem aqui com a gente. Então, tem um valorzinho aqui cobrado por essa vistoria, e ela é feita com 60% da obra concluída, para que então eu libere a etapa 3, e a etapa 3 é 35% do recurso, é um percentual um pouco maior, porque na etapa 3 provavelmente você já vai estar entrando em fase de acabamento, e fase de acabamento numa obra vai mais recurso e vai mais rápido, porque você compra menos quantidade de produto, mas os produtos são mais caros, então você tem ali uma utilização de recurso maior. Então, na terceira etapa, para que seja liberado, uma vistoria presencial com custo de R$ 430 e liberamos 35% do recurso na terceira etapa. Então, 30% na primeira, 30% na segunda, 35% na terceira etapa. E então, vamos para a quarta e última etapa, que seria 5% do recurso. É um percentual muito menor. E esse valor, ele é liberado somente depois que o imóvel está pronto. Então, você só vai receber a quarta etapa e última etapa depois que o imóvel estiver averbado. Então, esse recurso, geralmente, ele é destinado para documentação. Então, você vai utilizar ele para pagar ou se reembolsar do habite, da averbação do imóvel na matrícula, e você pode usar ele também para colher ali o imposto da DISO, do recolhimento da mão de obra para o INSS na Receita Federal. Então, esse 5% você meio que não pode contar com ele para a obra em si, uma vez que você vai receber ele somente depois que a obra estiver pronta. Então, você constrói com os 95% que estão ali destinados para você durante a construção em 3 etapas, e os 5% vem depois para te auxiliar nessa parte de documentação. Então, sempre em 4 etapas. Então, essa fragmentação é o que caracteriza a construção em si, logicamente que além ali da documentação apresentada, que é uma documentação diferente, mas isso é papo para outro vídeo. Então, o que diferencia basicamente um imóvel pronto de uma construção é essa forma de liberar o recurso. É essa forma de libero, você usa, eu consigo identificar que já foi utilizado, que a obra já evoluiu um pouco, e então libero mais e assim até a obra acabar. É isso, é essa a principal característica de um crédito de construção.